Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, neste vídeo vamos falar sobre a divisão de base do Vasco da Gama, que tem um compromisso importante hoje, a Copa Ipiranga, e vamos falar aqui sobre o possível treinador do Vasco da Gama, assim como alguns reforços. Hoje, o Vasco da Gama tem um compromisso importante às 16 horas, com transmissão pelo Sport TV, pelo site, onde o Vasco enfrentará o Grêmio. O Vasco chegou nas finais aí da Copa Ipiranga. A base do Vasco da Gama em todas as categorias este ano, dando muito motivo de orgulho para o torcedor do Vasco da Gama. Embora a gente não tenha ganhado títulos por enquanto, formamos alguns atletas aí que com certeza serão aproveitados no próximo ano. O planejamento do Vasco para 2020 passa muito pelas categorias de base. Ao invés de contratar refúgio, a gente tem que investir na nossa base. O Vasco da Gama tem uma tradição incrível, como poucos times no Brasil, de fazer craques dentro de casa. O Vasco da Gama é um celeiro de talentos. O Vasco, apesar dessa crise toda nos últimos anos, praticamente todo ano o Vasco revela jogadores para o cenário brasileiro e internacional. A gente vê jogadores oriundos das divisões de base do Vasco impressionando internacionalmente pelos campos, mundo afora. Com relação ao treinador do Vasco da Gama, praticamente tudo fechado aí com o Abel Braga. O Abel Braga, ele será um nome importante, ao meu ver, é minha opinião. Se você pensa ao contrário, deixe nos comentários. Abel Braga será um nome importante. Por quê? O Abel Braga, ele é um técnico que ele não reclama do material humano que ele tem para poder trabalhar. O Abel Braga passou o pão que o diabo amassou no Fluminense e foi coerente. Salvou o Fluminense do rebaixamento alguns anos atrás, revelou alguns meninos lá em Xerém, e o mais importante, com certeza vai dar oportunidade para os meninos da base do Vasco da Gama, caso se concretize Abel Braga no Vasco da Gama, que, diga-se de passagem, foi uma notícia que a gente deu em primeira mão aqui desde quinta-feira. A única coisa que eu questiono com relação a esta contratação do Abel Braga é o salário. Eu acho lamentável o Vasco da Gama pagar 450 mil ou 500 mil para um treinador. Isso é fora de cogitação. Independente se fosse o Abel, o Mano Menezes ou qualquer outro treinador. Fica uma pergunta no ar. Quanto que o Luxemburgo pediu para o Alexandre Campelo para renovar? Falta muita transparência dentro do Vasco. Porque se o Luxemburgo
pediu, como muitos estão falando aí, 500 mil reais para renovar com o Vasco, não faz sentido jogar um planejamento todo fora, o qual foi alcançado em 2019, para poder trazer outro treinador, que está pedindo 450 mil. Fato é, Luxemburgo é passado, o treinador que vier, eu entendo que, sendo o Abel, é importante, porque já foi atleta do Vasco da Gama, já conhece a engrenagem do Vasco, sabe das dificuldades que o clube tem, então não vai vir enganado. Lembrando, ano que vem é um ano de política dentro do Vasco, vai ter eleição, e o Vasco precisa ter um técnico cascudo para poder assumir e blindar o futebol, que sempre é ano conturbado no Vasco da Gama, anos eleitorais. Meus amigos, independente de quem venha para o Vasco, estarei abraçado aqui com o novo treinador, porque em primeiro lugar está o Vasco da Gama. Com relação a reforços, eu acho que o Vasco deveria apostar na base e trazer alguns reforços pontuais para a gente poder reforçar o nosso elenco. O trabalho do Vasco tem que ser a longo prazo. A gente tem que ter paciência. Há vários talentos nas divisões de base do Vasco da Gama. Por exemplo, o Vasco não precisa ir ao mercado para trazer goleiro, porque a gente tem o Lucão, a gente tem a possibilidade de voltar com o Jordi, a gente tem o House. São goleiros bons. A gente não precisa ir para buscar lateral direito, porque a gente tem dois excelentes laterais nas divisões de base do Vasco, o Natan e também o Tenório. Na lateral esquerda a gente tem o Riquelme, na zaga a gente tem o Miranda, lá na frente a gente tem o Figueiredo, tem o Laranjeiras, que são bons jogadores. A gente vai contar aí com a volta do Lucas Santos. Então a gente, trazendo reforços pontuais, a gente pode, não precisa nem apostar em medalhões, a gente pode ter uma nova cara aí de Vasco da Gama no próximo ano. E será muito importante para todos nós. Importantíssimo. Só para finalizar, alguns reforços, como Germancano, como Nicola Bland, podem ganhar força aí no Vasco da Gama. O Luxemburgo ele ia optar por reforços caseiros brasileiros. Pode ser que esses nomes aí ganhem força agora no Vasco da Gama. Vamos aguardar. Queria passar essas notícias para vocês. Melhor, expor a minha opinião sobre tudo que está ocorrendo. E hoje torcer para o Vasco da Gama, para os meninos lá do Sub-20, para vencer o Grêmio e ser campeão da Copa Ipiranga. Estamos juntos, Vasco neles. Valeu!